Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Salles e o assunto aqui desse canal, Agnastrologia, é obviamente astrologia. Eu falo de astrologia, astrologia kármica, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o signo ascendente, que é a primeira impressão que você deixa nas pessoas. Todo mundo aqui já ouviu falar aquela frase que é muito conhecida: a primeira impressão é a que fica, né? E isso é uma frase comum, uma frase popular, e talvez você não saiba exatamente como isso se relaciona na astrologia. Pois é, na astrologia, essa primeira impressão, ela reflete a sua casa 1. Em primeiro lugar, o signo ascendente, e depois os planetas que se encontram naquela casa. E aí você vai me perguntar, mas e se eu não tiver planetas? Ótimo, é só o signo ascendente, tá? Esse signo ascendente, e às vezes tem muitas pessoas, até alunos meus, que falam, eu me identifico, né, quando começa a analisar o mapa e tudo mais, porque às vezes de astrólogo e técnico de futebol todo mundo tem um pouco, né? Então todo mundo sabe um pouco de astrologia, a maioria conhece o seu signo solar, o seu signo lunar e o signo ascendente, pode não conhecer o restante do mapa. Mas esses itens são os que todo mundo sabe a princípio, né? O signo solar, o lunar e o signo ascendente. E o signo ascendente, ele é responsável pela maneira como você se comporta quando você chega num lugar novo, quando você conhece pessoas novas e sempre que você vai iniciar alguma etapa da sua vida ou qualquer coisa nova, qualquer novo empreendimento na sua vida. Vou comprar um carro novo. A maneira como você começa a agir é sempre refletida pelo seu signo ascendente, tá? E aí, se tiver planetas naquela casa, isso vai ficando um pouquinho mais complexo. Mas eu vou explicar isso de uma maneira que você que está aqui hoje e que vai ficar até o final desse vídeo vai entender pelo menos a expressão dessa casa 1, tá? É a maneira como você inicia qualquer coisa e é também a forma como as pessoas te enxergam, porque é a maneira como você se coloca no mundo, tá? Então, sempre que você vai numa festa e os seus amigos vão te apresentar a outras pessoas, outros amigos e tal. Então, a maneira como você age quando você está conhecendo essas novas pessoas é relativa ao seu signo ascendente. E se você tiver planetas na casa 1, aí eles vão agregar informações a isso, tá? Então, essa é a impressão que as pessoas ficam de você. Por quê? Porque é a maneira como você... E aí acaba sendo uma via de mão dupla. As pessoas te enxergam assim e você acaba agindo dessa maneira porque é assim que o mundo te vê, e o mundo te vê assim porque é assim que você age, tá? Vamos dar uma volta pelo zodíaco rapidamente, né? A pessoa que tem um ascendente em Áries, né? Normalmente as pessoas conhecem ela como alguém que lidera bem, é uma pessoa ativa, tem tanto impulso, tem coragem. Sabe aquela que, né, aquelas pessoas, vai um grupo de pessoas, faz uma caminhada, uma trilha, aí de repente você tá lá no alto do penhasco e embaixo tem um lago maravilhoso, né, aquele penhasco não muito alto, ou pode ser uma cachoeira, alguma coisa. Vamos pular. Quem é que vai primeiro? É o ariano. O ariano é sempre aquele que pula primeiro, que faz primeiro, que se joga primeiro. Então, por esse motivo, entre outras coisas, as pessoas acabam achando que aquela pessoa tem muita coragem. Então, ela enxerga, né? Todo mundo enxerga essa pessoa que tem o ascendente em Áries como uma pessoa corajosa, né? Que, nossa, vai de cara, com a cara e com a coragem, se joga e faz. Então, ela é vista como corajosa, ela é vista como uma pessoa que tem atitude, uma pessoa que... Depois, a história é outra, tá? Se ela vai continuar daquela maneira, porque este é o primeiro impulso, tá? Como aquela história vai se desenrolar, aí vai entrar o signo solar, que é na verdade a essência da pessoa. Por exemplo, né? Se essa pessoa com ascendente em Áries tem o Sol em Touro, que pode estar também na casa 1, né? Dependendo do grau da casa, ou na casa 2, ele começa com essa coragem toda e depois ele diminui o ritmo, porque o taurino é mais devagar, ele é mais lento, né? E aí vamos para o ascendente em Touro. O ascendente em Touro, como é que ele se apresenta? E normalmente as pessoas com ascendente em Áries, né?
porque o ascendente também reflete o nosso corpo físico, tá? Então, o ascendente reflete o nosso corpo físico da segunda maneira, ele leva certas características desse signo ascendente, tá? Então, por exemplo, as pessoas com ascendente em Áries, normalmente são pessoas que são mais musculosas, porque o signo de Áries é regido pelo planeta Marte, e o Marte rege os nossos músculos, tá? Então são pessoas que têm um porte mais firme, mais forte. O taurino também, mas o taurino ainda é maior. O ariano não necessariamente tem um porte muito grande, tá? Ele pode ser miúdo, mas ser musculoso. Todo signo tem o lado luz e o lado sombra. Em astrologia, a gente chama de lado luz e lado sombra, que seria o equivalente ao lado positivo e o lado negativo. Então, o ascendente em Áries, por exemplo, ele pode ser visto como uma pessoa corajosa, que vai de cabeça, que mergulha de cabeça, mas ele também pode ser visto como uma pessoa que é impaciente, que é cabeça quente. E é verdade, tá, gente? É verdade. E isso não é só para ascendente, não. Para o signo solar também. Mas no ascendente, ele mostra isso. As pessoas enxergam. O teu signo solar, as pessoas normalmente não enxergam. Só aquelas pessoas que realmente te conhecem bem. Mas as pessoas que te conhecem superficialmente, elas veem só a superfície. E a superfície é o signo ascendente, tá? Então, você pode ter um coração maravilhoso de leonino, generoso e tal, mas o ascendente, que é o que a pessoa vê de primeira, pode mostrar outra coisa. As pessoas só enxergam o teu sol, o teu signo solar, depois que elas te conhecem melhor. Mas no primeiro momento, o que elas enxergam é o teu signo ascendente, tá? Então, voltando, com o signo de Áries, a pessoa pode ser vista como uma pessoa corajosa ou como a criatura de pavio curto. Nossa, tu viu como é que aquele cara se estoura por qualquer coisa? Ele vai fazer um negócio, o troço não dá certo e explode tudo e solta os cachorros em cima de todo mundo? É a característica negativa daquele signo. Então, é o que as pessoas veem, tá? Da mesma forma, o taurino. O taurino de ascendente, como é que ele começa as coisas? Bom, para começar, que o taurino, para começar qualquer coisa, ele tem que antes pensar muito, porque o touro é um signo mais lento. É um signo terreno, né, ligado ao elemento terra, e ele vai devagar, ele vai um passinho de cada vez, tá? Então, é aquela pessoa que chega devagar, que chega de mansinho, ele não é abrupto como Áries, tá? É regido por Vênus, então tem uma sensualidade. Então, normalmente, o que as pessoas enxergam num taurino, numa pessoa de ascendente em touro? Elas enxergam a sensualidade que tem. Taurino, você olha, meu Deus, que beleza, que sensualidade. Assim como o signo de Libra, que os dois são regidos pela Vênus. Só que o touro traz isso mais para o corpo, porque é um signo ligado ao elemento terra. Então, essa sensualidade está no corpo, naquela coisa mais malemolente, coisa e tal. Então, é uma criatura sedutora. Ele não vai te seduzir com as palavras, ele não vai te seduzir com presentes, ele vai te seduzir com a própria presença, tá? Porque é o jeitinho do taurino. Mas vai começar qualquer coisa de forma devagar. Então, as pessoas podem enxergar do ascendente em touro como aquela pessoa que é cautelosa, que, né, pensa bem antes de começar alguma coisa, que não se atira de cabeça, que vai de uma forma mais devagar, mas pode ser o excessivo. Nossa, meu Deus do céu, esse cara não sai do lugar, essa pessoa não vai a lugar nenhum. Nossa, a gente tem que ficar empurrando para a pessoa fazer qualquer coisa. Você tem que, né, botar, sei lá, pó de mico na roupa dele para ele se mexer, porque senão ele não sai do lugar. Então, tô brincando, gente, mas é assim, é porque o taurino, ele é mais lento no processo. Então, para começar alguma coisa, primeiro, seja lá o que for que ele vai começar, tem que valer a pena. Ele tem que analisar, valeu a pena? Então vai. Então, ele pode ser visto como uma pessoa que é prudente ou como uma pessoa que é lenta demais. Meu Deus, eu não tenho paciência para esperar essa pessoa sair do lugar.
Ascendente em Gêmeos. O ascendente em Gêmeos é aquela pessoa que chega no lugar, ele pode chegar num lugar que ele não conhece absolutamente ninguém. Em meia hora ele já conversou com todo mundo, ele já sabe um pouquinho de cada um, ele já sabe que fulano e ciclano, esses dois aqui eu vou juntar porque aquele gosta de morango, esse gosta de chocolate, então vamos juntar os dois e fazer um morango com chocolate. Ele é super sociável, é uma pessoa educada, então ele se comporta dessa maneira. Ele chega no lugar e ele simplesmente fala com todo mundo e ele é visto. São as pessoas que animam a festa, né? Um deles, né? As pessoas que animam uma festa é aquele geminiano que chega, que fala com todo mundo, que vai lá, vamos dançar, vamos brincar. Ele não para muito tempo para conversar com ninguém. Ele não vai se aprofundar em conversa nenhuma. Mas ele vai querer conhecer todo mundo da festa, tá? E da mesma forma ele faz isso quando ele se muda, por exemplo, para uma casa nova. Que, aliás, geminiano gosta de se mudar de casa, tá? Ele adora se mudar de casa. Principalmente, né, o Sol no signo de Gêmeos. Isso faz parte da natureza dele, porque ele quer abranger o máximo de informações possíveis, o máximo de conhecimento possível. Não de conhecimento, não é sabedoria, é conhecimento. Ele quer saber um pouco de tudo, um pouco de todo mundo. Então, ele se sente estimulado pela novidade. Então, conhecer mais pessoas, conhecer mais lugares, conhecer mais cidades, isso é muito interessante, tá? Então, isso é que mantém o geminiano ativo e vivo. E aí, como é que ele é visto pelas outras pessoas? Se ele é visto pelo lado positivo do Gêmeos, né, do geminiano, as pessoas vão dizer, nossa, olha só, que pessoa educada, que pessoa legal, sabe conversar sobre tudo, você pode puxar qualquer assunto que essa criatura sabe conversar. Ela conhece o assunto, ela sabe tudo que aconteceu no mundo hoje e ontem e provavelmente o que vai acontecer amanhã. Então, as pessoas enxergam o geminiano. Quando enxerga pelo lado positivo, vai dizer, nossa, é uma pessoa que, né, você consegue conversar sobre qualquer assunto. Tem assunto para tudo. Se você quiser falar de política, vai falar de política. Se quiser falar de viagens, vai falar de viagens. Se quiser falar de tecnologia, ele vai falar de tecnologia. Principalmente, obviamente, dos assuntos mais ligados à área de Gêmeos, à área da comunicação, né? São excelentes escritores. Então, tem essa capacidade. Então, vai ser visto dessa maneira. Por outro lado, né, pelo lado negativo, a pessoa pode dizer assim, nossa, não posso contar com essa criatura, porque você marca às 3, ele chega às 5. Ou você pediu para ir ali comprar um negócio, o cara não volta nunca mais. Ou você quer engajar numa conversa mais profunda e ele já mudou, já viu uma pessoa ali, já saiu para conversar com outro. Então, tem sempre essas nuances, não é? O lado positivo e o lado negativo, né? Agora vamos falar do signo de Câncer, tá? Ascendente em Câncer. Então, a pessoa que tem um ascendente em Câncer, ela é aquela pessoa que quando chega num lugar, ela chega com aquela vibração amorosa, que ela quer envolver todo mundo, que ela tem aquele sentimento, posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? O canceriano, ele precisa se sentir útil, tá? Então, ele sempre quer fazer alguma coisa para ajudar o outro e dessa forma receber o carinho do outro, tá? Essa é uma maneira bastante inteligente que o canceriano tem de chamar a atenção das pessoas, né? É de ajudar. Então, ele oferece, mas é genuíno, tá, gente? Então, ele oferece atenção, ele tem, não é, uma maneira calorosa, amorosa, é aquela pessoa que chega e que abraça, beija, pode não te conhecer. Conheceu agora, daqui a pouco tá numa conversa super íntima e já te abraça, te beija e é mais calorosa porque é a maneira como ela expressa, não é? É a maneira como ela se expressa. Então, as outras pessoas enxergam uma pessoa com ascendente em Câncer. Nossa, essa pessoa é muito agradável, ela é amorosa, ela é calorosa, ela é carinhosa, uma pessoa que é carinhosa, que faz tudo para agradar, realmente chama atenção, ela faz uma conexão de coração, tá? É uma conexão de coração, é uma conexão amorosa, que isso é
a base do signo de câncer, né? Olha como é que ela cuida bem dos filhos, eu não sei o que. Se tiver criança, então leva uma pessoa de ascendente em câncer numa festa de criança, meu Deus, é o paraíso. Ela vai querer brincar, claro que tem exceções, mas é uma pessoa que demonstra ser uma pessoa que cuida, tá? Que cuida dos outros, que cuida, pode ser de animais também, tá? Ela pode ter um ascendente em câncer e a pessoa, né, e os outros enxergarem ela como uma pessoa que gosta de cuidar. A palavra é cuidar, né? As palavras cuidar e carinho. Pelo lado negativo, como é que as pessoas vão enxergar essa pessoa que tem o ascendente em câncer? Nossa, ela é pegajosa, não é? Ela fica ali no teu pé, não te larga, não te deixa ir a outro lugar, ela não desgruda de você, meu Deus, porque ela é carente. A palavra é essa, carente. O lado sombra do canceriano é carente, porque ele precisa de atenção, ele precisa de carinho, ele precisa. Então, quando a pessoa, né, que tem o ascendente em câncer vibra isso do lado negativo, ela vai se mostrar no mundo como uma pessoa carente de carinho, de afeto, de atenção, de beijo, de abraço. Então é aquela pessoa. Aí as pessoas que não gostam vão dizer, meu Deus, é muito pegajosa, não quero, ela é muito, sabe? Tem o lado positivo e tem o lado negativo. Luz e sombra, como eu estou mostrando até agora. Passando adiante, o ascendente em Leão. O ascendente em Leão é aquele que chegando, né? Porque o leonino, ele é regido pelo Sol, então ele brilha aonde ele chega. Ele começa já sendo o centro das atenções. Ele atrai para si o centro das atenções, né? Todas as atenções. Ele se torna o centro das atenções. Então, da mesma maneira que o geminiano entra na festa e conversa com todo mundo e logo ele se torna o centro das atenções porque ele tem essa facilidade de troca de informações, o leonino de ascendente, ele quando chega num lugar, as pessoas o reconhecem como aquela... Bom, primeiro que já tem um porte majestoso, né? Tem aquela coisa toda de uma aparência, né? As mulheres normalmente têm um cabelo muito bonito. Uma das minhas professoras de astrologia, muitos anos atrás, ela tinha um cabelo que eu ficava assim, meu Deus, que coisa mais linda, né? Cabelo assim, quase na cintura, louro, é uma juba leonina, uma coisa linda. Então, tem uma aparência que chama atenção. Então, a aparência já chama atenção. E o ascendente leão, ele também gosta de chamar a atenção para si. Ele faz por onde? Então, ele vai conversar, ele vai agradar, ele vai até atuar, né? O leonino é muito dramático, então ele vai fazer uma mise-en-scène que vai atrair a atenção das pessoas, tá? Então é assim que ele se porta no mundo. Quando ele chega, ele quer receber a atenção das pessoas e ele também é uma pessoa generosa. Então, os outros, como é que vem a pessoa com o ascendente em Leão? Pelo lado positivo, nossa, ele é muito... Você percebeu como aquela pessoa é generosa? Tudo que você diz que precisa, ele vai lá, dá um jeito, consegue pra você. Ele faz tudo pra agradar o outro. Ele faz sim pra agradar o outro. Por quê? Porque ele quer receber de volta o carinho e o amor do outro. O leonino está em busca de amor, tá? Assim como o libriano, o leonino está em busca de amor. Então ele quer receber amor de volta. Então ele faz por onde receber esse amor de volta. Então ele é generoso, ai de você que não reconheça, tá? Que não reconheça essa generosidade do leonino. Porque ele quer que você demonstre que você também o ama. Ele pode ser visto como, pelo lado positivo, aquela pessoa generosa que sempre faz tudo para ajudar os outros, que tem um coração enorme, e isso é verdade, inclusive porque o signo de leão rege o órgão do coração, tá? Então o leonino tem esse coração enorme, esse coração generoso, esse coração que realmente quer abarcar todas as pessoas e as coisas e tudo mais, e amor é a questão central da vida dele, tá?
Pelo lado negativo, ele pode ser visto como aquela pessoa que está sempre querendo chamar atenção para si. Nossa, mas aquela pessoa está sempre querendo se pôr no centro do mundo, tá? Isso pode até nem ser uma questão voluntária, isso pode não ser de propósito, é até inconsciente do leonino de ser o centro do mundo. Por quê? Por causa justamente da regência do Sol. O signo de Leão é regido pelo Sol. E o Sol é o centro do nosso sistema solar. Tudo envolve, né? Os outros planetas, eles giram em torno do Sol. Planetas, né? As luas, elas giram em torno de cada planeta seu, né? Mas os planetas todos giram em torno do Sol. E é assim que o leonino se sente. As coisas giram em torno dele, tá? Então, quando as pessoas olham pelo lado negativo, ou quando esse ascendente em Leão age pelo seu lado negativo ou pelo seu lado exagerado, as pessoas vão enxergar o quê? Nossa, tá sempre querendo ser o centro das atenções. Nossa, tá sempre querendo ser o centro de tudo. O mundo não revolve em volta do seu umbigo. Você não é o centro do mundo. Então, positivo e negativo, tá, gente? Aí a gente passa para o próximo signo, que é o signo de Virgem, né? Ascendente no signo de Virgem. Como é que uma pessoa com o signo ascendente em Virgem se apresenta para o mundo? Como é que ela inicia as coisas? Como é que as outras pessoas a enxergam? Superficialmente, não aquelas pessoas, de novo, não as pessoas que te conhecem profundamente, mas as pessoas que te conheceram agora. Como é que elas te veem? Como é que você reage quando você chega num lugar novo? Como é que a pessoa que tem o ascendente em Virgem age quando ela está iniciando uma nova etapa da vida ou qualquer novo empreendimento? Vou comprar uma casa. O virginiano, ele vai analisar item a item, vai escolher. O virginiano, para escolher alguma coisa, então, né? Vou comprar uma casa nova, tem que olhar o lugar, tem que analisar se tudo que ele precisa tem perto, enfim, né? Eu tô falando de um empreendimento, mas como é que ele se apresenta, não é? Bom, para começar, que as pessoas que têm ascendente em Virgem, elas costumam ter um corpo esguio e muito equilibrado. É interessante isso. É aquele corpo esguio e quando você olha assim, nossa, é perfeitinho, não é não? O ascendente em Virgem normalmente tem esse corpo mais equilibrado mesmo, tá? Parece que tudo é proporcional, a palavra é essa. É um corpo proporcional. Parte, né, tronco para cima, pernas, é tudo proporcional e tudo muito bonito, é tudo agradável de se ver. É delicado. Não é delicado no sentido de feminino. Homens com ascendente em Virgem têm aquele corpo que você olha e fala, nossa, parece que tá tudo em cima, tá tudo no lugar. Ela vai começar algumas coisas. Primeiro que ela é aquela pessoa que ela entra num lugar, tá? Vamos continuar usando o exemplo da festa. Chegou numa festa, você não conhece muitas pessoas, a pessoa com ascendente em Virgem, ela vai entrar e ela vai analisar, ela vai passar o olho, ela vai analisar todas as pessoas, todos os itens da festa. Tem comida? Não tem comida? Onde é que fica a comida? Tem bebida? Não tem bebida? Onde é que fica a bebida? Onde é que é o banheiro? Onde é que é a saída de emergência? Aquela pessoa eu conheço, aquela eu não conheço, aquela pessoa parece agradável. Ela vai, em alguns minutos, ela vai fazer uma análise completa do espaço das pessoas, do local, se a festa é boa, se a festa não é boa, se está agradável, se não está agradável. Ela vai analisar e criticar tudo, tá? Criticar no bom sentido, tá? Pode ser no mal também, mas é assim, para o ascendente em Virgem, a pessoa precisa dessa análise, ela precisa ter o controle dessas informações. Por quê? Porque é isso que ela vai usar se ela precisar fazer qualquer coisa, tá? Ela precisa organizar as ideias dentro da cabeça dela. E aí, é claro, passado aqueles primeiros minutos, né, o signo solar é o que vai falar mais alto depois, tá? Depois que a pessoa categorizou, analisou, tá tudo certo, já me localizei, pronto, agora o signo solar leva adiante, tá? E aí
dependendo de que signo solar é esse, a pessoa vai se comportar de uma maneira ou outra. Mas a maneira como você se comporta, né, como você se coloca na primeira vez, como você se comporta quando você está começando alguma coisa e como as pessoas te enxergam é esse signo ascendente. Então, como é que as pessoas enxergam a pessoa que tem um ascendente em Virgem? Como essa pessoa criteriosa, tá? Analisa tudo, tem os dados de tudo, categorizou tudo, colocou título em tudo, e isso tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Então, digamos num ambiente de trabalho, um grupo, né, de pessoas que vão trabalhar juntas, vão começar um projeto novo. E aí, aquela pessoa que tem um ascendente em Virgem, ela já fez todas as planilhas, ela organizou, ela gerenciou, trouxe tudo. Então, o que os outros acham? Nossa, olha só, a pessoa já chegou aqui com todas as informações que a gente precisa para começar o projeto. Ele já separou todas as informações, já categorizou, já botou uma planilha, já organizou, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Bom, isso aí é mais o Áries, é que ia mandar, né? Mas ele trouxe as informações, tá? Pelo lado negativo, como é que seria? Gente, meu Deus do céu, lá vem aquele cri-cri de novo, com um monte de pastas, um monte de etiquetas, e ele vai querer organizar tudo antes da gente ter dado o primeiro passo. Tem o lado positivo e tem o lado negativo. Como as pessoas te enxergam depende de como você se coloca. Se você explorar o lado positivo, você vai ser vista pelo lado positivo do signo. Se você exceder ou vibrar mais no lado negativo, aí as pessoas vão te enxergar com o lado negativo daquele signo, entendeu? Aquele, né, no virginiano, nossa, o cara não dá um passo sem ter uma planilha na mão, sem ter organizado tudo, ou não deixa sair nada do lugar. Não, essa impressora vai ficar aqui, é aqui. Ou se é em casa, a bomboniere é nesse lugar, não pode sair desse lugar, porque se sair desse lugar eu não acho mais. Então, é a maneira como as pessoas te enxergam. Passamos para o signo de Libra. A pessoa que tem o ascendente em Libra, como é que ela começa alguma coisa? Como é que ela se coloca no mundo? Como é que ela é vista pelas outras pessoas? Para começar, como uma pessoa muito agradável, muito educada, muito charmosa, porque o signo de Libra, ele é regido pela Vênus também, não é? Então, é aquela pessoa que está sempre em busca de agradar o outro, não é? Então, ele é ótimo em negociações. As pessoas podem enxergar o signo de Libra como essa pessoa que, não é, chegou numa festa, nossa, é muito agradável, muito social, é uma pessoa, normalmente uma pessoa com ascendente em Libra, tem uma aparência bonita também, uma aparência agradável, que a pessoa, né, olha e diz, puxa, que pessoa bonita, que olhos bonitos, que, enfim... Não é? O semblante da pessoa é agradável e ela se comporta de uma forma sociável e agradável, ela é gentil com todo mundo, ela fala de uma forma agradável, ela não grita, ela não é espalhafatosa, então é aquela pessoa que é muito agradável, não é? Então as pessoas enxergam ela desta maneira. Depois que o Sol se manifestar, a coisa pode mudar completamente de figura, tá? Dependendo do signo solar. Mas, enquanto é o signo ascendente, ela é essa pessoa agradável, que faz tudo para agradar o outro. Aquele homem, por exemplo, que puxa a cadeira para a mulher sentar, que traz flores, que é uma pessoa que todo mundo acha agradável. Pelo lado negativo, né, assim como ele está sempre tentando agradar o outro, se a pessoa pular para o lado negativo, né, ele vai ser aquela pessoa que nunca dá a opinião própria, porque ele sempre vai enxergar os dois lados da questão. E aí as pessoas podem dizer, tu já percebeu como aquela fulana nunca diz o que ela está pensando? Como ela está sempre em cima do muro? Se você pedir a opinião dela... ela te pergunta qual é a sua, eu exponho a minha opinião, ela concorda comigo. Se você expuser a sua e é diferente da minha, ela concorda contigo também. Nossa, ela não tem opinião, ela não está sempre em cima do muro. Essa dualidade do Libra, que é a balança, o libriano, ele está em busca de equilíbrio, né? E a busca do equilíbrio dele passa por
enxergar os dois lados da questão. Então, é um ótimo conciliador, é um ótimo moderador, as pessoas podem enxergá-lo dessa forma, como uma pessoa que sabe moderar uma conversa, que sabe interceder a favor do outro e tudo mais. E outros podem achar que é uma pessoa que está sempre em cima do muro, que não tem opinião própria, que não expõe as suas opiniões, que só faz o que quer, porque no fundo faz o que quer. Dá um jeitinho de fazer parecer que foi o outro que deu a ideia, mas no final das contas ele faz sim o que ele quer. Mas de uma forma, ele primeiro convence o outro de que aquela é a melhor maneira e depois faz aquilo que ele quer e o outro sai achando que a ideia foi do outro. Mas enfim, isso pode ser visto das duas maneiras, lado positivo e lado negativo. E aí chegamos no Escorpião. Tem muita gente aqui querendo saber como é o ascendente Escorpião. Gente, a pessoa que tem o ascendente Escorpião é aquela criatura que quando chega é a mais enigmática de todas. Escorpião é a esfinge, que entra num lugar, olha. Aliás, dizem, né? Tinha uma expressão de olhar de Mata Hari. Mata Hari era uma espiã, né, da Segunda Guerra, Primeira Guerra, sei lá. E a pessoa com ascendente Escorpião, primeiro, ela não demonstra. Você não consegue saber o que ela está pensando, o que ela está sentindo. É o mistério. Então, é o misterioso ou a misteriosa. Por conta desse mistério, se torna uma pessoa muito atraente. Porque quem é que não gosta de um mistério, né? Desvendar o mistério da esfinge. Então, é aquela pessoa que faz cara de paisagem e você não consegue decifrar. Aí, o que acontece, né? A pessoa que tem o ascendente Escorpião, primeiro que ele tem uma forma de agir, né? Aí você tem que relacionar com o animalzinho, né? O escorpião animal. Ele é meio sorrateiro. Então, às vezes, ele chega e ninguém percebe. Ele saiu, ninguém percebeu também. Então, ele tem essa facilidade de aparecer e desaparecer sem ninguém perceber. E aí, ele tem esse jeito misterioso, aquele olhar 43, que é charmoso e que muita gente fica encantado e magnetizado. Na verdade, a palavra é essa, tá? O ascendente Escorpião, ele tem magnetismo. Ele magnetiza as pessoas. Então, ele encanta pelo magnetismo. E aí, virou presa, ferrou, né? Se você virar presa desse ascendente Escorpião, ferrou, não tem jeito. Você vai ficar entregue e ele vai fazer o que quiser com você, porque é a natureza dele. Tem que lembrar que o Escorpião, ele é regido por Plutão, que é o deus da morte, mas também é um planeta muito poderoso. Então, a pessoa, né, que tem o ascendente em Escorpião, e isso se assemelha muito a uma pessoa que tenha Plutão na casa 1, tá? Que vai ser mais ou menos a mesma coisa. Ela tem esse magnetismo, ela tem essa habilidade de fisgar o outro de uma maneira que o outro é uma presa fácil e extremamente sedutor, tá? Extremamente sedutor, tá? Tem uma coisa de um sex appeal que as pessoas, né, homens e mulheres, tá? Homens e mulheres. E aí fica esse encantamento, tá? Aí, pelo lado positivo, é dessa maneira, né? Nossa, que mistério, quero descobrir como é ele faz as coisas, né? Ele ou ela, você viu como é que fez, como é que resolveu, que você nem viu que resolveu, que está resolvido. Então, se apresenta, chega dessa maneira e as pessoas enxergam dessa maneira. Pelo lado negativo, é manipulador, vai jogar com a situação de uma maneira em que ele saia por cima, o escorpião não vai sair perdendo. Então, pode ser visto pelas outras pessoas como uma pessoa que não é confiável, que você não pode contar com ela, que é cheia de mistérios, que você não sabe o que tem por debaixo daquela carinha bonita, que você não sabe o que tem por debaixo daquela aparência charmosa. Então, basicamente é isso. Pelo lado negativo,
as pessoas que têm o ascendente Escorpião, elas são vistas como pessoas que não são confiáveis, é que ela pode puxar o teu tapete a qualquer momento. Tem o lado positivo e tem o lado negativo, né? Pelo lado positivo também, a pessoa que tem o ascendente em Escorpião ou o Plutão próximo do ascendente é aquela pessoa que transmite uma imagem de uma pessoa poderosa. Uma pessoa poderosa no sentido de que, nossa, é senhor de si. É uma pessoa que tem o domínio da própria vida. Pode não ser nada disso, gente. Pode ser, por baixo daquela casca, pode ser uma coisa totalmente diferente. Mas essa é a imagem que passa. Uma imagem de poder, de uma pessoa que tem total controle sobre si. Essa é a imagem que a pessoa passa. E é isso que a imagem que ela transmite, e é isso que as pessoas veem dela, tá? E pelo lado negativo, mostrando que a pessoa pode dizer, você não pode confiar. É uma pessoa misteriosa, você não sabe. O que você sabe dessa criatura? O que você realmente sabe dessa criatura? Você não sabe nada, então é melhor não confiar. Então, dependendo das outras pessoas, do entorno, as pessoas podem se identificar ou, essa criatura aí é para se manter longe de mim, porque não é para ficar na minha rodinha. Ascendente em Sagitário. O ascendente em Sagitário é aquela pessoa que começa mirando longe, tá? Tudo que ela começa tem um longo caminho para percorrer. E ela se interessa mais em percorrer o caminho do que no próprio destino, tá? Essa é uma característica de Sagitário. Então, quando a pessoa, que tem o ascendente de Sagitário, ela vai começar alguma coisa, ela tem sempre esses planos mirabolantes. Nunca pode ser uma coisa simplesinha ou pequenininha. Não se contenta com pouco, né? Na verdade é isso. Vai começar alguma coisa, ela já está planejando uma coisa grandiosa, tá? Então ela se apresenta como essa pessoa que dá passos largos, que caminha a passos largos, que ela vai longe, que ela chega longe, porque é realmente onde ela quer chegar longe, ela quer ir longe e ela vai fazer o que for necessário para chegar lá naquele destino, tá? E ela curte mais a viagem do que o próprio destino, né? Chegou naquele destino, já traçou outra grande viagem para curtir. Então, para começar, como eu falei, não pode ser nada pequenininho, nada bobinho. O sagitariano, ele gosta de grandes planos, de grandes viagens, tudo grande, tá? E grande e do melhor. E ele aparenta ter muito conhecimento sobre a vida, tá? Porque o sagitariano, principalmente o sagitariano de Sol, tá? É uma pessoa que ele busca o conhecimento do universo. Ele quer entender como o universo funciona e ele absorve ao longo das suas várias vidas um conhecimento que vai agregando e ele se torna uma pessoa que tem muita sabedoria. Ele vai acumulando sabedoria, tá? O sagitariano, ele vai acumulando sabedoria, e literalmente acumulando, tá? Ao longo das vidas, das encarnações, ele vai acumulando essa sabedoria. Então, quando ele tem isso no ascendente, as pessoas já enxergam o sagitariano como alguém que, primeiro, sabe muita coisa, 2, que tem grandes metas, que sabe alcançar essas metas e que não vai parar enquanto não alcançar as metas. Ela é vista como uma pessoa que gosta de coisas boas, que gosta de explorar o mundo, de explorar. A palavra é essa, explorar, tá? Conhecer, explorar, chegar a lugares longínquos, conhecer outros países, conhecer outras culturas, conhecer... Então, é uma pessoa que passa a imagem de que ela é uma pessoa que tem esse conhecimento, que tem essa sabedoria e que tem essa disposição, tá? Porque o Sagitário é um signo do elemento fogo também, né? Assim como Áries e Leão. E aí, os signos do elemento fogo, eles são aventureiros, tá? Principalmente Áries e Sagitário. Até por isso eles são signos que se dão muito bem.
são signos aventureiros. Cada um pelo seu motivo e cada um pelo seu impulso, né? Pelo lado positivo, então, ele pode ser conhecido como uma pessoa que tem muito conhecimento, que tem muita sabedoria, que tem, né, esses planos maravilhosos, essa expansão. Mas pelo lado negativo, as pessoas podem enxergar todo esse conhecimento como, nossa, tu viu como tem esse nariz em pé? É muito arrogante, tem muita soberba. Isso é o lado negativo do Sagitário, tá? Então, se essa pessoa com ascendente em Sagitário, ela pode agir dessa maneira, ela pode agir, não, eu sei mais do que vocês, não, deixa aqui comigo, porque eu sei mais, eu sei o que fazer, eu sei. Não, vocês são muito merrequinha, vocês não sabem, você não conhece nada, você não sabe o que você está dizendo. Então, acaba sendo visto como aquela pessoa que é arrogante. A palavra é essa, arrogante. Agora passamos para Capricórnio, tá? Ascendente em Capricórnio, tá? Para começar, fisicamente, o Capricórnio já é uma pessoa mais rígida, tá? Capricórnio, em qualquer situação, seja Sol, seja Lua, seja Ascendente, é rígido. E como o ascendente, ele reflete o seu corpo físico, então, o Capricórnio no ascendente, o corpo físico é rígido, tá? O corpo físico, então, é aquela pessoa mais dura, mais tensa, tá? Ela não é aquela pessoa que vai com todo mundo, não, ele é mais rígido, é mais sério, é mais compenetrado, é ambicioso, claro, começa tudo já com ambição, começa qualquer novo evento na sua vida, qualquer nova etapa da sua vida, começa com ambição, querendo chegar no topo e se comporta dessa maneira. Então, as pessoas vão enxergar essa pessoa que tem o ascendente em Capricórnio com essas características, que é uma pessoa séria, que é uma pessoa compenetrada, que é uma pessoa dedicada, que é uma pessoa responsável, acima de tudo, responsável, que se compromete com uma coisa e vai até o fim, não importa qual seja o caminho. O ascendente em Capricórnio, ele vai até o fim. Essa é a imagem que ele passa. O Sol em Capricórnio é mais do que isso, né? Pegou alguma coisa para fazer, vai até o fim. Não importa enquanto a brasa ele vai pisar, ele vai aguentar aquilo tudo, porque ele sabe que ele vai alcançar a meta que ele traçou, tá? Então, é uma pessoa confiável. Essa é a imagem que os outros têm, que é uma pessoa confiável, que é uma pessoa estável, que é uma pessoa responsável. E pelo lado negativo, como é que essa pessoa se comporta? Vamos voltar à história da festa. Chegou numa festa e, né, você vai apresentar o amigo que tem, ou a amiga que tem o ascendente em Capricórnio para as outras pessoas. Então, primeiro, ele é formal, não é aquela pessoa que chega dando beijinho, que nem o canceriano, e nem falando pelos cotovelos, de jeito nenhum. É mais formal, é mais sério, é mais, né? Então, o primeiro, depois, dependendo do signo solar, a coisa pode mudar completamente. Mas nesse primeiro contato, e a maneira como as pessoas te veem é dessa maneira, é formal, é uma pessoa séria, uma pessoa pode não rir muito, não é aquela pessoa que está sempre sorridente, que está sempre alegre, não é bem assim. Pode até ser o contrário, e aí vai para o lado negativo. Pode ser uma pessoa que passe uma imagem de uma pessoa triste, de uma pessoa carrancuda, de uma pessoa rancorosa. Aliás, o rancoroso também vai um pouco para o lado negativo do Escorpião. Mas o capricorniano também pode ser muito rancoroso. Aliás, o canceriano também. Câncer e Escorpião se tornam rancorosos por um motivo, porque são emotivos. E o Capricórnio, porque ele tem sempre uma pedra no sapato que não deixa ele alcançar o que ele quer. Então, por todos os entraves da vida que ele teve que enfrentar, ele se torna uma pessoa rancorosa. Então, pelo lado negativo, ele pode ser visto como uma pessoa amarga, aquele chato, nossa, tá sempre reclamando da vida, tá sempre vendo tudo pelo lado negativo. Esse é o lado negativo
da pessoa que tem o ascendente em Capricórnio. Então, lado positivo pode ser visto como uma pessoa séria, educada, cordial, ou o lado negativo é o chato, o resmungão, o mal-humorado, o ranzinza. E aí chegamos no ascendente em Aquário. Tá? Aquário é um signo de ar e é aquele signo voltado para o futuro, né? Então, o aquariano é aquela pessoa que, como é que começa as coisas, como é que se apresenta para o mundo, como é que os outros o veem. Primeiro, uma pessoa extremamente inteligente, tá? Porque dos signos de ar, o aquário é o mais inteligente de todos. Realmente tem uma capacidade de raciocínio rápida e lógica, né? Então, são pessoas que raciocinam rápido, que têm uma capacidade de comunicação fácil, né? Não sai falando pelos cotovelos, que nem o geminiano, mas se você quiser conversar, a pessoa tem assunto para qualquer hora, sabe falar sobre qualquer assunto também. Assim como o sagitariano, eles têm muito conhecimento. E aí, a pessoa que tem o ascendente em Aquário, então ela já chega mostrando o que ela sabe, tá? Agora, o signo de Aquário, ao contrário, né? Ele é o signo oposto ao de Leão, ele não quer chamar atenção, ele não quer ser o centro das atenções, ele não quer ser o centro da conversa. Ele pode até se tornar o centro da conversa, porque sabe falar, sabe o que está falando, sabe tudo que está acontecendo no mundo, é uma pessoa extremamente antenada, né, com o que está acontecendo no mundo e antenada com o que ainda vai acontecer. Consegue enxergar lá na frente, tá? Tem uma ligação com o futuro que a maioria de nós não tem. E tem uma clareza de mente que é muito perspicaz, né? Mas ela tem essa perspicácia que, assim, junta Lé com Cré, muito antes de você perceber, ela já visualizou aquela coisa que vai acontecer. Então, é uma pessoa que tem essa facilidade de expor as suas ideias. É isso. Tem uma facilidade de expor as suas ideias com clareza, de maneira que todo mundo entenda. Pega um texto complexo, você mostra para ela, ela traduz aquilo de uma maneira que todo mundo entenda. Qualquer pessoa vai entender da maneira que ela explicar, tá? Mas por ser um signo aéreo, né, um signo de ar, é uma pessoa que não é muito chegada a roubos amorosos, assim, são de todos os signos de ar são criaturas civilizadas, tá? Literalmente civilizadas. São pessoas que não tem nada de animal nelas, né? Os signos, na verdade. Os signos de ar não tem nada de animal nos signos de ar. São racionais, são signos racionais. Então, as pessoas com ascendente em Aquário são pessoas extremamente racionais. E racional, lógico. Então, ela consegue expor as ideias e ela não quer. Então, é aquela pessoa que entra e não quer chamar atenção para si, ela não quer ser o centro das atenções, mas ela vai conseguir se comunicar com facilidade com todos. Mas não é aquela pessoa de ficar beijando, abraçando, muito menos demonstrando afeição, carinho e nada disso. Por outro lado, pelo lado negativo, elas podem ser vistas como pessoas que são frias demais, que são distantes demais, que não se apegam, que não que escapolem com facilidade. Quando você pensa que, né, você está contando com ela já se mandou, ela já está em outra, ela já está procurando uma outra novidade, porque eles se aborrecem com facilidade, tá? Se aborrecem no sentido de eles ficam entediados com as coisas repetitivas, tá? As pessoas de Aquário, elas não aguentam fazer a mesma coisa por muito tempo, muitas vezes, a coisa repetitiva, a rotina repetitiva, não é para a vida deles. Então, quando a coisa começa a ficar chata, eles se mandam. Então, se você
quer ter um bom relacionamento com uma pessoa que tem o ascendente em aquário, mantém as coisas num nível agradável, num nível social e, de uma certa forma, sempre com novidades, sempre que a coisa tem que ser interessante. Se deixar de ser interessante, ele perde o interesse, obviamente, e se manda e vai partir para a próxima. Para terminar, o ascendente em peixes. O ascendente em peixes é aquela pessoa que, primeiro, que ela tem uma aparente paciência de Jó, tá? É aquela pessoa que aparentemente, nossa, ela é tão calma, ela é tão agradável, ela é tão sutil e suave, porque essas são características que é a maneira como ela se apresenta. Eu estou dizendo isso de causa própria, porque eu tenho ascendente em peixes, só que meu sol é em Áries, ou seja, são 2 signos completamente diferentes, tá? Então, quando eu digo que sou Áries, as pessoas dizem, não é possível, mas você parece tão calminha. Aparentemente eu sou calminha, mas só quem realmente me conhece sabe o pavio curto que eu tenho, que eu explodo mesmo, entendeu? Mas aparentemente as pessoas acham que eu sou calma, que eu tolero tudo, e muitas vezes, qual é a diferença? É que o ascendente, né, como é que ele atua, como é que ele se mostra? Aquele ascendente em Áries, o que ele faz? Ele explode logo de cara, não é verdade? O ascendente em peixes, não, ele encolhe, ele fecha a boca, ele não fala nada, ele fica nadando no mar, fica deixando a correnteza levar. Aí lá pra frente vem o sol. Aí quando o sol entra em ação, explodiu, tá? Porque aí entra o ariano de cabeça. Mas como é que o ascendente em peixes inicia as coisas? Bom, primeiro que ao contrário do virgem, né, porque peixes e virgem são signos opostos, você lembra que eu disse que quando o virginiano vai começar alguma coisa, primeiro ele analisa tudo, ele pega todas as informações, ele reúne tudo, ele bota na planilha, ele organiza, pronto, agora vamos começar, né? Ele organizou todas as informações, juntou tudo que precisava e aí sim vai começar alguma coisa. Então, depois que está tudo organizado, classificado, juntinho, pronto, encaixotado, dentro de cada um no seu quadrado, aí tem condições de começar alguma coisa. O peixes é o oposto total. Peixes é aquele signo que vive no caos, no mar de possibilidades. Vamos começar alguma coisa? Vamos, bora lá. Mas vamos fazer como? Não sei, a gente começa e depois vê como é que fica. É literalmente assim, gente. Então, se joga de cabeça, mergulha no mar e depois a gente vai nadando. Se a correnteza levar pra gente para esse lado, a gente vai por aqui. Aqui a gente vê como é que faz. Se a correnteza levar para esse lado, a gente vai por aqui. E aí a gente vê como é que faz. Entendeu? Vai seguindo conforme o fluxo. Se deixa levar, né, pelas marés e segue o fluxo e vai se adaptando. Tá? Todos os signos mutáveis, eles se adaptam com facilidade, cada um à sua maneira, tá? E os signos mutáveis são Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, tá? Cada um em um elemento e cada um à sua maneira, eles se adaptam, tá? E o Peixes, ele se adapta em qualquer situação, tá? Então, como é que as pessoas enxergam a pessoa de peixes? Pelo lado positivo. Nossa, tem sempre uma maneira de resolver um negócio. Vê todas as possibilidades, enxerga todas as possibilidades que a gente não está enxergando. Consegue ter uma visão muito mais ampla da situação. Pelo lado positivo. Pelo lado negativo. Nossa, que criatura confusa. Tu já viu? Começa uma coisa, começa outra, Parece aquela caixa de fio todo embolado que você não sabe que resultado vai dar. Sempre dá um resultado, mas a maneira de chegar lá pode ser confusa. Por quê? Porque para o signo de peixes,
todas as possibilidades são válidas, todas as possibilidades precisam ser consideradas e todas as possibilidades podem dar certo. Então, eu posso pegar um pouquinho de cada coisa, tá? Então, é assim, versatilidade é uma qualidade, jogo de cintura é uma qualidade, que o jogo de cintura que o Capricórnio não tem, o ascendente em peixes tem esse jogo de cintura, tá? E aí, essa versatilidade e essa capacidade de conseguir enxergar todas as possibilidades são uma característica positiva. Pelo lado negativo, pode ser visto como uma pessoa confusa, uma pessoa que não planeja antes de começar, que mete as caras sem saber onde é que vai dar aquilo, mas no final das contas resolve, tá? Eu vou terminar aqui só fazendo a seguinte conclusão. Como é que você quer ser visto pelos outros? Como é que você pode usar as suas características do signo ascendente a seu favor? Não é? A maneira que como é que você vai explorar isso a seu favor? É você, primeiro passo, ter consciência. Você conhecer o seu signo ascendente, saber qual é o signo, saber analisar como é que você age, se você está agindo pelas qualidades positivas do signo ou pelas qualidades negativas do signo, tá? Então, primeiro passo, você tem que saber qual é o seu signo ascendente. Segundo passo, você fazer uma autoanálise. Eu estou explorando as qualidades positivas desse signo ascendente? Eu estou atuando com as qualidades positivas, né? Ou eu estou atuando com as qualidades negativas? Fez essa autoanálise? Se você estiver atuando, né? E se você não sabe, melhor coisa que tem a fazer é pergunte. Pergunte aos seus amigos ou aquelas pessoas que não te conhecem a fundo, tá? Como é que você me vê? Me descreve aí faz uma frasezinha e me descreve. As pessoas vão te descrever, vão dizer alguma coisa que vão te demonstrar se você está atuando. Agora, as pessoas têm que ser sinceras, claro, né? Olha, por favor, seja sincera. Fala a verdade. Você acha que eu sou... O que você acha de mim? Uma frase. Me descreve em uma frase. E aí você vai ter um feedback para você ver se você está atuando com o seu lado positivo, com o lado positivo do signo ascendente ou com o lado negativo. E aí você fez esse balanço. Se você está atuando com o lado positivo, perfeito. Então, continua, porque você está indo no caminho certo, né? Porque as pessoas estão te enxergando com a vibração positiva daquele signo. Então, você está cumprindo o seu karma. Agora, se você está vibrando, se você, por autoanálise e pela resposta das pessoas, você descobriu que você está atuando pelo lado negativo, aí você tem que fazer um trabalho de autoconhecimento, de análise, ou seja o que for, para que você passe a atuar com as características positivas daquele signo, tá? Era isso que eu queria dar de dica para vocês hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me mandem um direct. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Um beijo para todos.